Olá, meus queridos, mais uma vez juntos, né? Estamos chegando na reta final aqui da nossa série sobre vivendo acima da mediocridade. Aqueles que têm nos acompanhado aí, compartilhado desse momento conosco, a minha oração é para que o Senhor, de um modo muito especial, esteja falando ao seu coração e levando a uma reflexão sobre esse grande desafio, né, que o Senhor nos traz na sua palavra, que é vivemos acima da mediocridade, né? Eu diria acima da maioria. Hoje a frase, a expressão principal das nossas duas últimas aulas é sobre viver de modo diferente, que é o grande desafio. Mas vamos rapidamente compartilhar com os amados sobre o que nós já falamos até este momento, até esta aula de hoje. Um resumo do que nós falamos. Bem, o tema, já falei, o tema principal aqui nosso é vivendo acima da mediocridade. Nas duas primeiras aulas, tratamos sobre confrontar a mediocridade. E a gente viu ali alguns pontos importantes. Na primeira aula, foi que tudo começa em nossa mente, né? E se queremos ter um voo sublime, esse voo sublime é o resultado de um esforço mental árduo, né? Aquilo que compõe a nossa mente. É tão fundamental isso, que é a área de ação, né, do inimigo. A gente viu isso. O alvo dele é a nossa mente. E três palavras nós destacamos naquela primeira aula nossa para confrontarmos a mediocridade e até derrotarmos a mediocridade, né? Memorização, personalização e análise, né? Ou memorizar, personalizar, analisar. Tá? Então, essas três expressões aqui, elas são importantes aí dentro desse contexto nosso. Na aula 2, ainda desse ponto, né, desse subponto aí, confrontar a mediocridade, a gente viu sobre o custo, né, custo sobre o nosso compromisso. E trabalhamos aí com uma análise do Salmo 90, de 1 a 10, né? E a ideia ali era sobre a brevidade da nossa vida e o custo de, enquanto aqui o Senhor nos permite estar, o custo do discipulado, de sermos de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a preocupação é, e deve ser, né, com a qualidade da nossa vida. As aulas 3 e 4, nós trouxemos um outro tema dentro desse tema geral, vivendo acima da mediocridade. Então, confrontar a mediocridade e combater a mediocridade foi o que nós tratamos nas aulas 3 e 4. Aula 1, dessas duas aulas, nós falamos sobre a batalha contra a cobiça, né? Então, vendo esse mal, um obstáculo que ele traz aí para a questão da nossa vida, né? Então, aqui, eliminar os maus hábitos, e a gente viu, então, um raio-x da cobiça, né? As 4 faces da cobiça. Dinheiro, posses materiais, fama e controle, né? E terminamos a nossa aula com a exposição e a renúncia da cobiça em Lucas capítulo 12, do versos 13 até 34. Então, os versículos 13 e 14, vimos o diálogo ali. No versículo 15 foi estabelecido o princípio. Jesus, então, nos versículos 16 a 22, traz uma parábola
E termina essa exposição com uma série de verdades dos versículos 23 até 34. A segunda aula desse tema nosso, combater a mediocridade, nós estudamos, compartilhamos com os irmãos sobre matar o dragão do tradicionalismo. Né? E aqui a ideia era de identificar aquele dragão, né, na nossa vida, e identificando esse dragão, nós então começamos a ver a ação dele desde lá do primeiro século, né, com os publicanos e os fariseus. Então, ali a gente trabalhou com esses dois grupos dentro do tradicionalismo e terminamos essa aula falando sobre verdades do vinho novo para o nosso século, né? Para o século XXI. Eu lembro da expressão que usamos de Charles Swindoll, em que ele disse: Deus é um Deus de renovação e mudanças. E as duas últimas aulas que nós compartilhamos com os irmãos falava sobre resistir à mediocridade. Observe aqui que coisa interessante, né? Confrontarmos, fazemos esse confrontamento. Depois, uma vez confrontada a mediocridade, trabalhamos em combater essa mediocridade. E aí, nesse combate nosso, resistimos toda a tentação, né, com respeito à mediocridade. Então, vimos duas aulas aqui. A primeira, permanecemos firmes quando inferioridade numérica. E o texto que usamos é Romanos 12, de 1 a 2, em não nos conformarmos com o modelo que esse mundo traz de vida, né? Com que todo mundo naturalmente vive. Então, isso que já nos encaminha para as duas últimas aulas que vamos ter hoje e, se Deus permitir, no próximo domingo, né? Então, não nos conformarmos. E 4 objetivos nós vimos aí apresentado pelo Charles Swindoll do sistema mundano: posses, prestígio, poder e prazer. A gente viu algumas coisas lá atrás sobre isso, mas é aí que reside toda a ação, né, dessa sociedade, em que ter mais valorizado do que o ser, né? Então, você vale pelo que você tem. E aí, então, essa busca, né, desenfreada sobre ter posses, né? A gente quer ter sempre o melhor e não medimos esforços para isso. Prestígio, gostamos disso, né? Poder e prazer nesse sentido. O que diga aí a nossa televisão totalmente corrompida, né, com as suas programações, quando se fala de prazer. Aula 2, falamos sobre permanecemos firmes, né, quando o desânimo nos acometer, quando estivermos desanimados. Uma expressão muito bonita ali da parte de Charles Swindoll, quando ele diz: até as águias humanas têm seus maus dias, então os dias cinzentos, escuros, né, dias de desânimo. Então todos nós passamos por esses dias de desânimo. E para vencermos esses dias de desânimo, né, então surge aqui para nós essa segunda aula nossa, em que o transplante da esperança é trazido quando somos levados a olharmos por uma nova perspectiva, né? E a gente viu que em Juízes foi nos apresentado alguns princípios para combatermos o desânimo, né? Reconhecer abertamente o que tem nos causado esse desânimo, né? Então, reconhecê-lo,
Então, aqui trabalhamos com essa causa, né? Então, isso é um ponto aí importante para nós. Focalizar diretamente no Senhor, então, lá em cima, uma nova perspectiva. Nova perspectiva é olhar do ponto de vista do meu Senhor, né? Do que Ele me apresenta. Declarar lealdade publicamente, né? Então, professar esse nosso posicionamento, né? Lembrar de que Deus prefere trabalhar conosco, né? E trabalhar com o remanescente, né? Lembra o texto que nós usamos, foi de Gideão, né? Ainda 32.000, depois 10.000, depois 300, né? O Senhor trabalha assim. Não aceitar a glória após Deus ter usado a nossa vida. Então, nós terminamos aqui aquela ideia, né? De tudo que nos conduz para o fechamento, né? O fechamento que Charles Swindoll traz aqui para nós. Então, as aulas de hoje, nós vamos falar sobre vencer a mediocridade. Essas duas últimas aulas, a de hoje e, com a permissão do Senhor, na próxima semana. A tese, eu já comecei a falar sobre isso, né? A tese que nos traz aqui é que para vencer a mediocridade significa, observe bem, significa viver de modo diferente. Não há uma outra forma de vencermos a mediocridade. Winston Churchill, ele expressou sobre isso uma vez, dizendo o seguinte, muito interessante. A morte e a tristeza são nossas companheiras de jornadas. A tribulação, nosso traje. A constância e o valor, nossa única couraça. Devemos, conclui ele, devemos ser unidos, devemos ser impávidos, devemos ser inflexíveis. Eu grifei essa expressão aqui, devemos ser inflexíveis. Nosso posicionamento, nosso compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Eu me sinto impulsionado a orar com os irmãos nesse instante para esses 2 últimos encontros nossos. Pai, eu quero agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de poder compartilhar as expressões da Tua palavra. Eu quero, nesse instante, que nessas 2 últimas aulas que vamos ter, essa que o Senhor está nos permitindo agora, e a próxima, com a permissão do Senhor, que o Senhor nos aquiete de tal maneira e ilumine a nossa mente com Teu Espírito e nos use como instrumento do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A aula de hoje tem por tema visão. Nós vamos olhar 2 aspectos aqui sobre como vencer a mediocridade. Primeiro, a visão, e na segunda aula, as prioridades, ou a prioridade. Então, na visão, o que nos leva aqui é pensar de como enxergar além da maioria, né? Talvez um exemplo aqui muito interessante para nós seria o que estava acontecendo quando o gigante Golias estava ali atormentando o exército de Israel e todo o povo, né, de Israel. Estavam todos apavorados. Era alguém que estavam olhando e é impossível de vencê-lo. Então ele desafiava e não havia ninguém que o enfrentasse. Quando aparece ali Davi, ainda na sua adolescência para a mocidade, né? Um pastor de ovelhas, um pastor de gado, cuidava do gado, das ovelhas e do gado do seu pai, né? Um pequeno rebanho, né? Como os seus próprios irmãos falaram, né?
Ele olha, ele enxerga além da maioria. A maioria enxergava Golias e ele, na sua experiência, no seu modo de viver diferente, né? Ele enxergava o seu Senhor. Tu vem na tua força, eu vou na força do meu Senhor, né? Então, a ideia é essa, que nós vamos caminhar aqui, mais ou menos é essa a ideia, mas deixe-me fazer uma citação de Charles Swindoll. Ele diz: aprendemos até aqui que as pessoas que enfrentam a mediocridade devem fazê-lo mediante a perspectiva de um outro reino. Observe, não governado por nós mesmos, governado por humanos, né? Mas pelo próprio Senhor, numa entrega que nos custa caríssimo. Vou citar novamente. Não governado por nós mesmos, mas pelo próprio Senhor, numa entrega que nos custa caríssimo, custa o nosso total compromisso. Expressão de Charles Swindoll. E isso nos leva, então, nessas duas últimas aulas, a estarmos diante de um importante desafio, né? Importante desafio e um desafio que requer exatamente essa ideia, esse custo que nós aqui estamos compartilhando com os irmãos. Viver de modo diferente. Quando estamos falando de viver de um modo diferente, eu não estou dizendo apenas aquele modo de dizer que todos saibam que nós somos crentes em Cristo Jesus, frequentamos uma igreja evangélica de tal denominação, no nosso caso, denominação batista, ou outros que estiverem também vendo essa aula, ou participando dessa aula, que são de outras denominações, a sua denominação, né? Viver de modo diferente traz um custo, né? O primeiro custo importante que Jesus já, aqui quando esteve, já disse: olha, você tem que negar a si mesmo, né? Então, para entender, né, esse governo de Deus, ou seja, Deus governando totalmente o nosso viver, né? Alguém fez a seguinte citação: a visão substitui a resistência da mente. Que maravilha isso, né? Então, lembrando lá atrás, né, falamos da nossa mente alvo do inimigo. Então, essa visão de olhar pela perspectiva de Deus, cria em nós o próprio Senhor com a sua palavra, né? Memorização, personalização, ou seja, nós estamos dentro nós vamos para dentro das Escrituras, né? Onde a gente lê que Deus amou o mundo de tal maneira, a gente coloca Deus me amou de tal maneira, né? Expressões que nós vamos colocando na primeira pessoa, no pronome da primeira pessoa do singular. Então, vamos lá, para dentro. Análise é aquilo que nós trazemos dessa palavra para a nossa mente e o nosso coração. E ela começa a fazer parte nas aplicações do dia a dia nosso, nas ações que nós vamos ter no dia a dia nosso. Eu não quero me ater a isso, porque os irmãos aí têm sido muito bem orientados já por muito tempo na palavra do Senhor nesse sentido. Então, nesse ponto aqui é que entra uma expressão importante, a determinação, né? Então, essa determinação, ela ultrapassa as barreiras, ultrapassa a preguiça, a indiferença, né? Ela prossegue, como Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, o que Paulo deixava para trás, né? Tudo que esse mundo trazia de opressão sobre a vida dele, né? De perseguição, prisões, ele mesmo fala sobre isso. Mas essas coisas ele não permitiu que em nenhum momento o afetasse, a tal ponto de impedir um modo de vida diferente de Paulo, né? Um modo diferente, um modo de vida diferente do Manuel, um modo de vida diferente da Magali, um modo de vida diferente Rafael, Daniel, Angélica, e você coloca aí o seu nome e as pessoas
com quem você convive. Esse modo diferente de vida, ele vem exatamente pela determinação que, através da palavra, dentro da nossa mente e do nosso coração, nos leva, né? E Suíndo diz que, neste ponto, é que começamos a aprender o valor das prioridades, que é um passo que vai ditar a necessidade de haver uma prestação de contas pessoais. Ok? A pergunta que está aqui para desenvolvermos, então, nossa fala é essa: como enxergar além da maioria, então? Como é que a gente vai enxergar além da maioria? 3 fatos indesculpáveis a respeito do sistema mundano devem ser vistos por nós. Então, eu queria compartilhar com os irmãos um texto, e nesse texto que vou compartilhar, nós vamos ter duas observações feitas pelo próprio Senhor com respeito à questão de que ele trata aqui, né? O problema que ele trata aqui é que passa a ser um ponto importante nesse viver de modo diferente. Então, se você puder abrir sua Bíblia, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versos 24. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 24. Mateus 6, a partir do verso 24, até o final do capítulo, verso 34. Mateus, capítulo 6, os irmãos sabem aqui, Mateus 5, 6 e 7, conhecido como o Sermão do Monte, né? Jesus começa com as bem-aventuranças e depois ele vem tratando aqui no desenvolvimento das outras passagens, ele vem falando sobre várias questões. Quando chega aqui, ele fala sobre a questão dos 2 senhores e a questão que ele trata aqui, a observação que ele trata aqui, que é estarmos ansiosos, né? A questão da ansiedade. Bem, 2 observações eu compartilhei com os irmãos. A primeira observação que a gente tira desse texto é a maneira como vivemos naturalmente. Então, as pessoas estão cheias de preocupações e ansiedade. Isso, no dia a dia nosso, se nós não as temos, o sistema se encarrega de trazê-las dentro de um pacotinho muito bonitinho ali, né? Um envelopinho, né? Com uma amarração toda especial, com os dizeres todos especiais, trazendo e colocando isso lá dentro da nossa mente e do nosso coração. E a segunda observação é a maneira como o Senhor planejou que vivêssemos. Vejam, a primeira é a maneira como vivemos, né? E a segunda é a maneira como Deus planejou para que vivêssemos. E como Deus planejou é bem diferente da maneira como nós vivemos. A maneira como Deus planejou que vivêssemos é estarmos livres de todo e qualquer excesso de bagagem, daquilo que nos impede de caminharmos livremente, como Paulo caminhava, né? Livremente com o seu Senhor. A pergunta é: por que não andamos nesse modo que o Senhor planejou? Por que será que não andamos nesse modo como o Senhor planejou? Que é um modo que ele traz aqui para nós durante esse texto. Mais à frente a gente vai começar a falar sobre esse texto, né? A resposta é porque o sistema nos suga, né? O próprio sistema se encarrega de nos sugar nesse contexto. Então, se o sistema nos suga, né, vamos ver aqui, né, alguns fatores. E esses fatores, eles são importantes na análise, né, desse desafio de vivermos um modo de vida diferente. O primeiro fator é que vivemos num mundo hostil e negativo. E qual é o foco desse mundo?
Então, o mundo é hostil ao quê? Né? E negativo nessa hostilidade. Hostil a qualquer coisa diferente que ele mesmo oferece. Né? Mas olhem só o foco desse mundo que nós estamos vivendo. Esse foco é no que está errado. Então, o mundo hostil, ele foca muito, ele dá muito mais ênfase no que está errado e não no que está certo. No que está faltando, ou no que nos falta, e não naquilo que temos, naquilo que está presente ali para nós. No feio e não no bonito. Né? E o que vemos, né, diante disso, é o que lemos e ouvimos nos jornais, nos telejornais, nos noticiários. Que mais do que nunca nos dias de hoje, né, o foco é um foco bem negativista. Né? Você vê, quando se fala em alguma coisa que pode trazer uma certa esperança, logo o sistema se encarrega de trazer para o foco. Mas não, aqui, não sei, lá fora, talvez. Aqui, não sei o quê. Né? Aquela questão de olhar sobre isso. A questão séria disso aqui é que isso é contagioso. Eu creio que deveríamos ser mais seletivos. Se queremos viver um modo de vida diferente, deveríamos ser um pouco mais seletivos naquilo que vamos ouvir, naquilo que os nossos olhos vão enxergar, naquilo que eles estão lendo, né? Naquilo que está entrando na nossa mente. Tomarmos muito cuidado. Há coisas que não vale a pena, ficamos perdendo o tempo, que é jogar tempo fora mesmo. Né? Hoje, certas coisas que são trazidas para nós como estamos atualizados, atualizado no modo de vida medíocre. Né? Nos atualizam exatamente no modo de vida medíocre, que é o sistema. Vivemos o que o sistema está trazendo. Todo mundo está ali naquele mesmo barco. Né? E lembre que a maneira como o Senhor planejou que vivêssemos é diferente. E Ele veio, aqui deu exemplo para nós desse modo diferente. Ele viveu, foi perseguido, foi crucificado, né? As pessoas se sentiam muito mal com o modo de vida diferente dele, e isso vai ser também da mesma forma para com todo aquele que quer seguir o exemplo do seu Senhor. Né? O segundo fator, estamos engolfados pela mediocridade e cinismo. Né? Vivemos num mundo hostil e estamos engolfados por esse mundo, né? Por essa mediocridade e esse cinismo que esse mundo traz aqui. A expressão de Charles Swindoll é muito interessante. Ele diz que sem a motivação do entusiasmo e da visão cheia do poder divino, as pessoas tendem para a média, né? Fazendo apenas o que é suficiente para serem aprovados. É aquilo que a gente vê nas escolas hoje. Né? Eu estava comentando esses dias com um professor lá na faculdade, a gente sentou para conversar, professor bem antigo na nossa escola, né, nossa faculdade, e começamos a recordar, né, lá atrás, de alunos que fizeram uma diferença, né, a gente conhece, estão no ministério, fazendo essa diferença no ministério, e começamos a chegar nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o aluno está ali para tirar um diploma. Né? Tirar o diploma implica no quê? Tirar a média. Ele não se aplica ao conhecimento, se aplica a enxergar de forma diferente, né? A estar num patamar diferenciado, né? A buscar um crescimento diferenciado, né? A abraçar isso que é a palavra de Deus. Né? Está tudo certinho assim, todo mundo está assim bem, ou não, vamos ficar assim, porque é melhor, não vamos nos comprometer. Né? Não há lugar para um discípulo de Jesus que não se compromete. Ou ele se compromete, ou isso não existe. E aqui a expressão que posso usar é que, dentro do que o Charles Swindoll falou, eu entendo que aqui acabamos perdendo a excelência de vida que em Cristo nós podemos ter. E o último fator é que a maioria escolhe não viver de modo diferente. Vamos na onda, né?
na mesma onda. Não vamos... Quem se importa com isso? Né? O Charles Swindoll até nos fala, nos faz uma... Na verdade, ele nos faz uma pergunta, né, para refletirmos. Ele diz assim, no mundo em que todo esse cinismo está presente, que é que está ausente? Você se arrisca a dizer o que está ausente aqui? Pensou em alguma coisa? Né? Ora, se você pensou aquilo que o Charles Swindoll traz, estamos num caminho. Sabe o que faltou aqui? Sabe o que está ausente nesse estilo de vida, né? de vivermos, né? Assim, do jeito que o mundo está nos trazendo, né? Olhar para quem vai se importar conosco, né? Vamos viver aqui assim. Nos falta coragem. E precisamos de coragem para viver diferente, né? Coragem para ser diferente, para ter esse compromisso com o Senhor, né? É muito superficial apenas verbalizar e isso não fazer parte da nossa vida. O modo de vida diferente é assumir compromisso que até aqui nós estamos falando, né? Bom, pensando nisso, então, eu quero compartilhar com os irmãos, né, passar para o valor dessa visão. Né? E a gente traz aqui 2 homens corajosos que resolveram discordar da maioria. E isso vem de uma história, né, que em números nós temos. Né? Depois os irmãos podem ler isso, Números 13, de 1 a 24. Deixe-me fazer, como introdução a esse segundo ponto nosso, uma fala do Charles Swindoll, onde ele afirma que o melhor método para nos estimular na direção de um compromisso renovado com a excelência no viver é voltar às Escrituras. Mas voltar às Escrituras para o quê? Voltar às Escrituras em busca de um relato que nos sirva de inspiração, que nos sirva de motivação, de desafio para nós, né? de um quadro pintado pelo Espírito Santo, mostrando que no século XXI, o que aconteceu num outro século, acontece e pode acontecer com a igreja. Então, a história os irmãos conhecem perfeitamente. É a história de Deus convocando Moisés a levantar 12 homens para espiar a terra. Vamos lá, então, em Números, capítulo 13 de Números. Números, capítulo 13. Como que começa isso, né? Eu vou ler os 2 primeiros versos. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu, observe bem isso, grave bem isso, por favor, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, guardemos bem isso aqui. Como é que se desenvolve? Charles Swindoll aqui, ele apresenta para nós 5 coisas importantes que a gente pode extrair aqui dessa passagem de Números 13, de 1 a 24. Primeiro, aquilo que nós conhecemos na história, o êxodo. Né? Então, Israel é liberto da escravidão egípcia. Né? Lembre bem disso. Né? Por muitos anos, o povo vinha orando, né? Suplicando a libertação dessa escravidão. Né? O povo não queria mais, queria ter sua vida livre, né? Ter a sua nação formada e tudo mais. Deus levanta esse homem, né? Chamado Moisés, e sobre a liderança desse homem, o povo chega às fronteiras da terra prometida. Né? Uma terra prometida, lá no chamado de Abraão, né? Quando o Senhor foi
da tua descendência formarei uma grande nação, né? E o Senhor já apontava para essa terra prometida, né? Então, promessa de Deus, não é promessa de um sistema, não é a promessa de um, de um movimento, né? É promessa de Deus, Deus Todo-Poderoso, né? E o povo chega ali na fronteira, né? E no versículo 2 que eu li, há, há esse desafio, né? Deus promete, né? Deus promete claramente, sai da boca do Senhor, que a terra é do seu povo. Ele não disse que o povo precisaria conquistá-la. Não, não. Já estava ali reservado, desculpe, já estava ali reservado para o seu povo, né? E os israelitas, então, tinham essa promessa, né? Vocês terão a terra. Ponto final. Não há o que o povo temer com respeito a essa questão. Está lá, né? Claramente. Então, a ordem de Deus a Moisés é para que 12 homens, um de cada tribo, né, as 12 tribos de Israel, espiem a terra. Uma observação importante aqui deve ser feita nesse aspecto. Em nenhum momento, né, em nenhum só momento, em nenhuma só vez, os espias foram consultados e encorajados a dar a opinião deles quanto a se poderia ou não conquistar a terra de Canaã. Não há nenhum texto, nem aqui e nem em lugar, há um texto dizendo em que eles foram consultados, né? E dentro dessa consulta, encorajados a dar a sua opinião. Dê a sua opinião. O que vocês acham? A gente vai entrar ou não? Será que a gente consegue? Vocês que têm conhecimento de guerra, né? Um povo aí e tal, olhe bem, será que a gente vai conseguir? Não havia a mínima necessidade disto. Por quê? Os irmãos já sabem que eu já falei. Porque o Senhor já havia prometido a vitória. Se vocês puderem continuar depois, verso 3 até o verso 16, o Senhor vai falar sobre isso. Ali está todo o processo, né, o que eles deveriam fazer. Né? Eles vão lá, Moisés diz para eles, vocês vão espiar a terra, ver como aquela é, terra fértil ou terra estéril, né? Eles moram em fortalezas, né? Ou moram em vilas, como é que é o povo, né? O povo é forte, o povo é fraco, né? E, e depois eles teriam que trazer o resultado disso, o resultado seria o fruto que eles trouxeram, né? Era o tempo das primícias da uva, né? Então eles trouxeram um cacho enorme, né? O texto nos fala sobre isso. Então, mas a vitória estava garantida, a terra já era deles. O Senhor já havia providenciado exatamente isso para eles. Dos versículos 17 a 20, há uma outra expressão importante, a missão que eles deveriam exercer. Bem claro, a missão seria aquilo que Moisés designou, percorrer a terra, né? Fazer todo o reconhecimento, né, daquilo, né? Fazer um reconhecimento rápido, secreto e voltar com o relatório daquilo que eles observaram. Ok, perfeito. Os 12 vão para lá, né? Fazem aquela viagem, observam tudo. Os 12 observaram as mesmas coisas. Preste bem atenção nisso, por favor. Os 12 viram as mesmas coisas. A terra do jeito que ela estava, as pessoas ali, como que era, tudo o contexto, a plantação, tudo mais que se desenvolvia ali. Estava perfeito, eles ouviram. Aí eles voltam e dão o relatório. Aí nós temos 2 relatórios da mesma coisa que foram vistas. Um relatório negativo, verso 25 até o verso 33, e um relatório positivo. Né? No relatório positivo, as falas dos 10 espias, observem claramente isso. Olha que perigo quando nós não fazemos uma análise daquilo que estamos falando, daquilo que estamos expressando, que isso pode acontecer com aqueles que estão nos ouvindo. O povo foi contagiado, todo o povo foi contagiado pelo relatório negativo
que aqueles 10 espias trouxeram. É interessante. Nas suas observações, eles extrapolaram os objetivos da sua missão. Eles disseram, não, realmente, a terra é boa, isso aqui, mas, observe o verso 32 e o verso 33. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Eu vou trazer mais perto de mim aqui. Devora os seus moradores. É essa a conclusão que eles tiveram. Eles apenas olharam a terra ali e voltaram. Eles observaram tudo, não tiveram nenhum problema com isso, mas eles já disseram. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí o versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, que eram, E éramos, olha só, aos nossos próprios olhos, quer dizer, eles olharam para os gigantes e eles mesmos fizeram essa avaliação, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Ponto final. Está aí. O resultado negativista desses espias fez com que o povo perdesse, então, toda aquela possibilidade, aquela oportunidade de crescer. Esqueceram que Deus havia prometido aquilo para eles. Observem bem que o negativismo é infeccioso e se torna uma infecção generalizada, que leva muitas vezes à morte. E como disse alguém, esse negativismo infeccioso leva à falta de e é proveniente da falta de visão que o sistema mundano nos traz para nós. Então, é interessante isso. Eu queria olhar o capítulo 14, verso 4, e ler com os irmãos. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o estágio. Olha só o estágio que chegou esse negativismo, esse que levou a serem contagiados, com a expressão dos 10 espias. Observemos que o povo gritou, vamos voltar, vamos levantar alguém aqui. Bom, a primeira coisa que falou é o seguinte, não queremos saber nada de Moisés, queremos saber nada de Caleb, queremos saber nada de Josué, queremos saber nada de Arão, vamos levantar alguém aqui que vai nos conduzir de volta. De volta para onde? O lugar onde Deus libertou eles. Voltar para o Egito. É interessante, a falta de um viver diferente faz com que sempre estejamos olhando para trás. Nós não conseguimos ficar um minuto sequer sem olhar no retrovisor e ajeitá-lo de tal modo que o foco seja maior para nós, mais interessante. A mulher de Ló foi um exemplo disso. Recebeu a liberdade de uma destruição que ia acontecer. A ordem de Deus, claramente, ninguém olhe para trás. Ela parou para olhar, para ver o ambiente dela, para ver o que ela deixou, com tristeza no coração. Não estava vendo a oportunidade de uma vida expressiva, de uma vida de excelência. Estamos muitas vezes olhando para trás, e o mundo nos leva sempre para olharmos para trás. Não fazemos o que Paulo nos falou e já citei aqui, prosseguindo para frente, para o alvo, caminhando nesse alvo. Charles Swindoll faz uma afirmação que sempre parece alguém criativo e diz: vamos dar o fora, vamos voltar, a coisa está começando a ficar difícil aqui. Olha, para que irmos lá? Vamos lá morrer? Que é isso? Que é isso? Não somos esse tipo de pessoa, não. Então vamos voltar da onde nós saímos, fica muito melhor. Isso foi um golpe em Moisés e Arão. Vou ler o versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Moisés sabia perfeitamente o que isso poderia causar no coração do Senhor.
Moisés era um homem que vivia diferente, tinha uma vida diferente. Era um homem que vivia acima da maioria, acima da mediocridade. Era um homem que já estava vencendo claramente isso pela entrega e o compromisso que ele tinha com o seu Senhor, né, nos dia após dia, esse compromisso sendo renovado, né, no seu viver. Alguém disse que quando a maioria é deficiente de visão, a miopia espiritual tende a cobrar ônus pesados daqueles que tentam liderar. E aí temos, então, o relatório positivo. Uma visão ilimitada, né? É interessante que as notícias boas são aquelas... aqueles 10 espias não foram os únicos a prestar esse relatório, né? Essa é a notícia. O Senhor tem... Lembra do remanescente, né? O Senhor tem aqueles que não se vendem, né? Aqueles que assumem, que pagam o preço, né? O custo desse compromisso com o Senhor. Esses homens e mulheres, eles aparecem nesses momentos, né? E eles aparecem como pessoas para trazer encorajamento, né? Pessoas para trazer desafios, né? Pessoas para apresentar um relatório que vem diretamente do Senhor, né? Um relatório fruto de um coração egoísta, né? De um coração rebelde, né? De um coração indiferente para com aquilo que Deus fala, de um coração simplesmente que ignora completamente as verdades e os princípios que Deus está trazendo, né? Um coração que está muito mais voltado para o seu modo de se atualizar cada vez mais nos conhecimentos que o mundo oferece, né? No estilo de vida que o mundo está oferecendo aí. Os versículos 30 do capítulo 13 e 6 do capítulo 14 traz esses dois homens, Caleb e Josué, né? Eles rasgam as suas vestes e ao fazerem isso, eles disseram: espere um pouco, né? Há o outro lado de tudo isso, né? Mais ou menos isso que eles estavam dizendo ali. Na verdade, há uma questão em jogo, né? É tempo de sermos corajosos. Vamos começar a ver este desafio com os olhos da nossa fé, né? Olharmos com os olhos da nossa fé, olharmos pelo ponto de vista de Deus, né? E os versículos de 7 a 9 do capítulo 14 de Números trazem expressões de coragem, né? O próprio salmista fala sobre isso. Eu quando estava preparando essa aula, e depois relendo antes de chegar a trazer essa aula para os irmãos, eu me emocionei, né? Com o Salmo 27, de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele, e somente nele, confiarei. Isso é viver diferente. Isso é assumir um compromisso com o seu Senhor. Isso é que é uma vida de excelência com Cristo. As coisas estão difíceis, as coisas estão ali turbulentas, mas mesmo assim eu não me deixo levar por nenhuma delas. Eu confio no meu Senhor, eu olho do ponto de vista do meu Senhor, Ele é a razão do meu viver, e Ele me carrega sobre as águas, as ondas batem e vão inundando o barco. O meu Senhor parece estar ali indiferente, mas Ele não está, porque eu confio nele, eu sei que Ele é o meu Senhor e está ali naquela situação. Meus irmãos, a maioria não tem razão. Nunca tem razão. Nunca tem razão, porque a maioria vive na mediocridade, na superficialidade de vida, né?
Charles Swindoll afirma que o fato desses dois homens agirem com firmeza e confiança mostram-nos o que as pessoas pensavam disto. Aqui estão dois homens para quem Deus sorri. Que frase maravilhosa. Aqui estão dois homens para quem Deus sorri. Gostarias de ter esse sorriso de Deus todos os dias? Gostarias? Gostarias de sentir esse sorriso de Deus, né? O Senhor olhando para ti, olhando para mim, olhando para nós, e se agradando de nós, que é exatamente isso que eles falam. Quando eles expressam isso, os irmãos podem ler depois, eles dizem o seguinte: olha, se Deus se agradar de nós, com certeza é nosso. Se Ele se agradar de nós, com certeza é nosso. Caleb e Josué eram homens de rara visão. Eu posso dizer para os irmãos aqui, sem medo de errar, da minha humilde experiência de vida com o Senhor, que viver com Cristo é uma fonte de vida toda especial, e são raros os que vivem no Senhor. São raros. Alguém fez o seguinte comentário sobre isso: é duvidoso que a maioria alguma vez tenha razão. É verdade. E eu termino essa primeira aula nossa aqui, essa aula de hoje, desse último tema nosso, vencer a mediocridade, falando sobre uma qualidade essencial para a singularidade. Então, aqui está a finalidade do livro que Charles Swindoll escreveu, né? Meditar sobre o modo de viver hoje. Como enfrentamos os obstáculos de hoje e como conquistar, né, aquilo que o Senhor nos traz. Charles Swindoll afirma que são obstáculos terríveis, mas são obstáculos que o Senhor está ali para nos ajudar. Então, colocar alguns pontos para os irmãos. Primeiro, precisamos prestar bem atenção nas observações que Charles Swindoll nos traz. Eu e você, né? Precisamos atentar a isso. Ele diz que você notou que algo estava claramente ausente nessa história, né? E nós já falamos que a primeira coisa que se perde quando nós assimilamos o sistema é a visão corajosa. Perdemos a visão de Deus, né? Que é um ingrediente essencial para quem quer ser original, para quem quer ser ele mesmo. Numa época de cópias, né? Numa época em que fazemos o que o outro faz, né? É o que somos incentivados a fazer. Todo mundo repete assim, né? Até nos púlpitos, né? Nós temos um monte de cópias aí, né? Falando do mesmo jeito, as expressões do mesmo jeito, né? O pior de tudo isso é que é o mesmo conteúdo, né? O conteúdo vazio de Deus, o conteúdo vazio da palavra de Deus, né? Mas um conteúdo que se diz, é apresentado aí como a teologia, né? Isso, aquilo, outro, né? A visão que se perde vai se desintegrando pelas circunstâncias, né? O próprio pessimismo, né? O próprio esse mundo pessimista, né? Que nós vamos assumindo essa posição, vai tirando essa visão de nós. A pessoa, então, passa simplesmente a focalizar num ponto, o problema, a situação. Né? Não conseguimos enxergar, é o gigante, desesperados. Né? Nós já estamos perdidos. Pronto, acabou tudo, não adianta mais. Né? Não adianta escolher, não adianta pensar, não adianta orar. Por quê? Não muda nada mesmo. Né? Eu tenho orado. Que adiantou? Orei tanto por uma pessoa que estava lá com Covid, oramos. E ela morreu de Covid. Será que nós não oramos o suficiente? Será que... Então, é maneira, nós estamos olhando só a questão, estamos olhando só o problema, estamos só olhando a circunstância. Isso é medíocre, isso é extremamente medíocre. Né? O Senhor está nos chamando para olhar para Ele, ponto de vista dele, olhar para o alto. Quando Paulo diz, buscai as coisas do alto, pensar nas coisas de cima, ele está dizendo o que para mim e para ti? Onde que deve estar o nosso foco, né, nesse sentido?
Quando nós olhamos o problema, começamos como os 10 espias, né? Numerando as pessoas. Começamos medindo a sua altura, o seu peso, né? E aí, diante disso, nós avaliamos as probabilidades. Os sábios da época, né? Os grandes teólogos, né? Os escritores da época, né? Aqueles que levam massas para ouvi-los, né? E ficam aí ouvindo com a boca aberta, né? E como o filhote dos passarinhos, né? Só recebendo. Então, eles eram os teólogos da época que já fizeram, então, o diagnóstico deles lá, e o resultado foi previsível. Tornamos-nos intimidados e acabamos derrotados. É isso aí, é nesse ponto. A pergunta, né, que cremos que devemos fazer para esse instante é: qual é a nossa Canaã, né? Qual é a sua Canaã? Pense bem nela, qual é? Que tipo ela é, né? Qual é o nosso desafio diante disso, né? Que gigantes fazem parte, né, desse nosso olhar, né? Como nos parece o futuro, né, quando avaliamos essa relação a fatos e números, né? Charles Swindoll nos faz uma pergunta aqui e eu transmito para os irmãos. Você gostaria de ser corajoso? Não gostaria? Ser mais destemido, desprovido de si mesmo, né? Deixar simplesmente o Senhor agir na sua vida? Gostaria? Charles Swindoll afirma para nós que há um caminho aberto para isso. Mas eu e você precisamos ter uma qualidade essencial: visão. Observe que visão é perceber o poder de Deus, de ver a presença de Deus, de focalizar nos planos de Deus, apesar de todos os obstáculos. Visão é a habilidade de ver a presença de Deus, de perceber o poder de Deus, de focalizar os planos de Deus, apesar dos obstáculos. E Charles Swindoll, então, nos sugere, para terminarmos essa aula de hoje, o ABCD, ABCDIE, é um abecedário nosso. Primeiro, atitude. Diz ele que quando temos visão, esta interfere com a nossa atitude. Passa a ser mais otimista, positiva, né? Quando sentimos que o tapete foi puxado sobre os nossos pés, não nos sentimos cheios de pânicos, não desistimos. Nós dizemos, como alguém falou: Senhor, este é o teu momento. É aqui que tu assumes o controle. Tu estás comigo nesse problema. Foi isso que Caleb e Josué, ao voltar, fizeram. Eles trouxeram exatamente isso. Eles tiveram essa atitude diferente. B, a base de fé. Charles Swindoll diz que essa base de fé é a base de fé no poder de Deus, né? Naquele que confia naquilo que Deus está trazendo para ele, né? Confia nas demais pessoas ao seu redor, engajadas em batalhas semelhantes às nossas. Nós nos aproximamos desses diferentes, né? Desse de viver diferente, nos aproximamos deles, né? E ali nos engajamos nessa base da nossa fé. Terceiro, a capacidade, a prontidão para o fortalecimento, né? Estamos dispostos a nos fortalecermos mutuamente, né? Permitir que a nossa capacidade seja invadida pelo poder de Deus. É como Charles Swindoll afirmou: as impossibilidades alegadas são meras oportunidades para que nossas capacidades sejam fortalecidas. Oportunidades. Determinação, insistir em vez de desistir. Alguém disse que as circunstâncias endurecem e somos endurecidos mais duro ainda. A visão requer determinação, foco contínuo em Deus, que está observando
e sorrindo para nós. O sorriso do Senhor não é um sorriso irônico. É um sorriso de que estamos sendo satisfeitos ou buscando sermos satisfeitos plenamente nele. E por último, entusiasmo. É interessante que essa palavra entusiasmo, ela vem do grego entheos, ou seja, Deus em, né? É a capacidade que nós temos de ver Deus numa situação, o que o torna um evento excitante, né? Então, quando vemos um desastre acontecendo, como aquelas duas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, né? É olhar que Deus está ali, né? Ainda que o nosso olhar humano, né? A gente não consiga entender isso. A maioria não consegue enxergar isso. Está reservado para a minoria, né? Está reservado para aqueles que estão já vivendo essa vida com Deus diferente, olhando pelo ponto de vista de Deus. Então, não é uma destruição, né? É o que Deus quer nos ensinar de uma forma muito especial. Swindoll afirmou o seguinte: algo acontece à nossa visão, quase miraculoso, quando nos tornamos convencidos de que Deus, nosso Pai Celeste, participa de nossas atividades e nos aplaude. Nos aplaude com a satisfação que invade o coração dele. Ok, meus queridos e amados irmãos, aqui terminamos essa nossa aula de hoje, né? Terminamos dizendo que pode ser que hoje seja o primeiro dia em que você perceba que o Pai Celeste está observando você na sua vida. Na verdade, Ele nunca está ausente. Ele nunca está desinteressado. Ele nunca está cego ou morto. Ele está vivo e está observando cada momento da nossa vida. E Ele se interessa por mim e por você. Esse interesse pode significar, sabe o quê? Toda a diferença nesse mundo. Toda a diferença na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.